Hora de falar sobre o Corinthians, informação exclusiva. A Câmara Nacional de Resolução e Disputas advertiu o Corinthians pelo atraso no pagamento dos credores. Vale a lembrança de que no início do ano a CNRD garantiu um enorme acordo para o Corinthians com todos aqueles que cobravam na Câmara dívidas do Timão. Esse acordo é extremamente vantajoso ao Corinthians e permite ao clube pagar em 6 anos, sem juros e correção e com parcelas trimestrais, esse valor acordado, cifras bastante altas. Pois bem, o prazo para a primeira parcela vencia no dia 17 de julho. O Corinthians acabou entendendo que daria para pagar até o dia 22 de julho, data em que precisaria apresentar os boletos para a Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Posso assegurar para vocês que o Corinthians pagou a todo mundo, mas teve gente recebendo entre os dias 23, 24, 25 e até 28 de julho. Conversei com 2 dos credores do Corinthians que receberam essa grana somente no dia 28. E saiu nessa sexta-feira a advertência da Câmara Nacional de Resolução e Disputas ao Corinthians por conta do atraso no pagamento da primeira parcela. Tudo foi pago, mas fora do prazo. E a partir de agora, se reincidir no atraso a partir da segunda parcela, o Corinthians não sofre mais a advertência e sim o transfer ban, aquela punição que o impede de contratar jogadores. A sorte do Corinthians, nesse caso, é de que a próxima parcela só vence em 3 meses, pouco mais de tempo para que o Corinthians consiga recuperar suas finanças. Só para completar, em relação ao Timão, Corinthians quitou integralmente a parcela que devia ao Flamengo pela compra de Mateuzinho, jogador comprado no ano passado por 4 milhões de euros. Bora te atualizar agora sobre o futuro de Fagner. Se depender da nova diretoria corintiana, Fagner não ficará no Cruzeiro para 2026. Vale a lembrança de que o Augusto Melo foi o responsável por emprestar o Fagner de graça e pagando metade dos salários do lateral para o Cruzeiro. Pois bem, o Corinthians mudou de comando. Nesse momento, o Osmar Stabile é quem preside o clube e o Stabile e seus diretores foram frontalmente contrários a esse negócio, entendendo que o Fagner teria serventia e utilidade no Corinthians. O contrato de empréstimo se encerra em dezembro e se o Stabile permanecer como presidente do Timão, a ideia é que o Fagner seja reincorporado ao elenco em 2026, quando o lateral terá seu último ano de contrato. Importante contar que no dia 9 de agosto, o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, que está afastado, vai apreciar a votação em relação ao impeachment. A tendência é que os sócios optem pelo impeachment do Augusto. Dessa maneira, o Osmar Stabile segue de forma provisória até que seja convocada uma eleição. O Cruzeiro precisa ter mais um lateral direito. William e Fagner dão conta do recado, mas se o Fagner de fato for embora, Raposa terá 6 meses para buscar um substituto. Desde que o Fagner foi contratado pelo Cruzeiro, 15 partidas, nenhum gol marcado e uma assistência. Bora fechar o vídeo para falar sobre a redenção de Memphis Depay. Aleluia! O holandês enfim desencantou num clássico. Na sua 11ª partida contra o rival de São Paulo, Memphis Depay marcou o gol da vitória do Corinthians contra o Palmeiras 1-0 na noite dessa quarta-feira, jogo importantíssimo. Partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Gol que valeu a ele mais R$1.600.000. Já havia contado para vocês durante o final de semana que Memphis estava a um gol ou uma assistência de bater a última meta para completar todos os bônus possíveis nesse primeiro ano de contrato. Ele chegou a 30 participações em gol, foram 15 gols marcados e 15 assistências. Ele precisava justamente desse número de 30 para faturar 6.300.000 em bônus. Em relação a jogos, também bateu essa meta máxima ao completar 70% das partidas possíveis no primeiro ano de contrato. Isso significa que no mês de agosto o Corinthians vai precisar desembolsar com o holandês R$18.600.000. São 6 milhões dos custos habituais, mais 6.300.000 pela participação em 70% dos jogos e mais 6.300.000 pela participação em 30 gols marcados. O torcedor do Corinthians não está nem aí com essa história, o importante era vencer o Palmeiras e o Corinthians deixou uma boa impressão, num jogo marcado por muitas confusões. Teve, por exemplo, o gol anulado do Maurício. Teve o pênalti desperdiçado pelo Yuri Alberto com boa defesa do Everton. Teve o André Ramalho salvando uma bola em cima da linha numa finalização do Giai. Enfim, um bom jogo com o recorde de público na Neoquímica Arena desde a implementação do reconhecimento facial. Presença boa de público e R$3.300.000 de renda.
Depois da partida, Dorival Júnior já confirmou que vai poupar titulares contra o Fortaleza no fim de semana, pensando no jogo de volta no Allianz Parque. Corinthians precisa empatar ou vencer para chegar às quartas de final, última chance de título do Timão na temporada. Importante também para salvar o emprego do Dorival Júnior, alguém bastante ameaçado. Pelo lado do Palmeiras, muitas reclamações, especialmente pelo gol anulado do Maurício. O Abel Ferreira chegou a lamentar de forma até daquele jeitinho chato dele, o gol anulado, entendendo que a tecnologia não é utilizada no Brasil, que a arbitragem é muito ruim. Ele chegou a chamar o árbitro da partida, o Wilton Pereira de Sampaio, ele chegou a afirmar que o árbitro estava borrado de tanto medo por conta da presença de torcedores corintianos. E você, o que pensa sobre Memphis Depay e a vitória corintiana? Já usa espaço para comentário, para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero te contar agora que Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians e tratado algum tempo atrás como uma das maiores promessas da posição do goleiro no futebol brasileiro, está à disposição no mercado. A imprensa inglesa afirma que o Nottingham Forest já comunicou ao atleta de que ele não faz parte dos planos para a próxima temporada. O Forest, inclusive, procura um goleiro para disputar a posição com o Matt Sells. Como o Carlos Miguel é estrangeiro e não foi utilizado na primeira temporada, foram só 3 aparições, fica ruim para o Forest manter um goleiro que não é titular, bem longe disso, e ocupa a vaga de estrangeiro. Então, a ideia do Forest é negociar o mais rápido possível o Carlos Miguel. Levando em consideração que foram gastos apenas 4 milhões de euros para tirá-lo do Corinthians, dá para imaginar que não exista tanta dificuldade numa negociação com o Carlos Miguel. O grande ponto é que o goleiro, hoje com 26 anos de idade, ainda tem a preferência de permanecer na Europa, apesar de clubes grandes do futebol nacional estarem atrás de goleiros. Tenho contado para vocês que recentemente Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Bahia, por exemplo, se interessaram na contratação de Pedro Morisco, 21 anos de idade, atleta do Curitiba. Um pouco antes, o Palmeiras e o Cruzeiro também fizeram tratativas com o Léo Jardim, que optou por renovar seu contrato com o Vasco da Gama. Importante lembrar ainda que dá para dizer que o Cruzeiro saiu dessa disputa por goleiro depois de fechar com o Matheus Cunha, reserva do Rossi, e é também por conta da saída do Matheus Cunha, prevista para dezembro, que o Flamengo monitora o mercado, disposto a trazer alguém para fazer sombra ao Rossi. Só para completar, lembrar que o Carlos Miguel, enquanto jogador do Corinthians, viveu grande fase, deixando excelente impressão. E ele só saiu do Corinthians porque a multa rescisória era das mais baixas, 4 milhões de euros, num contrato extremamente mal redigido pelo então presidente Duílio Monteiro Alves. Pergunta que eu deixo para você: o Carlos Miguel caberia no seu time do coração? Para mim, ele seria titular em praticamente todos os clubes da Série A do Brasileiro. Concorda? Discorda? Já usa espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Vários titulares foram poupados do confronto contra o Galo. Preciso te falar agora sobre a Globo, que está sorrindo de orelha a orelha graças à audiência do jogo de ida entre Corinthians e Palmeiras, que terminou com vitória do Timão na Neoquímica Arena na última quarta-feira. A maior audiência da Globo com o futebol em São Paulo no ano de 2025 aconteceu justamente nesse jogo. Foram 27 pontos de média, com 47% das TVs ligadas na emissora. Importante registrar que a maior audiência, essa também foi a maior audiência da Globo em uma partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil nos últimos 6 anos. Só para completar, em relação a isso, na próxima quarta-feira, a Globo também transmite a partida entre Palmeiras e Corinthians, jogo de volta no Allianz Parque, com a expectativa de audiência ainda maior. E aí, só para completar de vez, lembrar que esses 27 pontos de média fizeram que a Globo tivesse mais audiência com o jogo de Copa do Brasil do que, por exemplo, com o Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. O Verdão chegou até as quartas de final do torneio. Quero te contar agora que Carlos Miguel. Hora de falar sobre o Corinthians, que com o trio GYM nunca perdeu. Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay têm 12 partidas juntos, desde o começo, como titulares. Com 9 vitórias e 3 empates, todas as partidas na Neoquímica Arena, aproveitamento de 83%, a última vez que o trio esteve junto na vitória por 1-0 contra o Palmeiras, na noite dessa quarta-feira, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, gol do Memphis Depay. Curiosidade, foi só a primeira vez que o técnico Dorival Júnior pôde contar com os 3 jogadores. Só para lembrar que quando o Dorival é contratado, o Garro tinha
grave problema no joelho que o impediu de participar de boa parte do primeiro semestre, e depois foi a vez de o Yuri Alberto sofrer uma fratura na costela, que o afastou dos campos por 2 meses. Agora, com a expectativa de atuarem juntos com mais frequência, Dorival vai ganhando força para permanecer à frente do clube. Só para completar em relação ao Timão, contar que o Corinthians refez as contas em relação a participações de gols do Memphis Depay e constatou que o holandês ficou a 1 gol de alcançar a meta máxima de bônus. Ele precisaria de 30 gols para ter direito a um bônus de 6.300.000 reais. Só que, de acordo com o Corinthians, em contas feitas na manhã dessa quinta-feira, o holandês marcou 15 gols e deu 14 assistências nesse primeiro ano de contrato, ou seja, bateu 29 gols. Dessa maneira, em vez dos 6.300.000, ele fica com 4.700.000 reais de bônus pela participação em gols, uma economia de 1.600.000 para o Corinthians, que vai desembolsar com o Memphis Depay no mês de agosto, algo na casa dos 17 milhões de reais. São 6 milhões de custos normais, habituais, de todo o mês, além de 6.300.000 pelo fato de o Memphis ter conseguido participar de 70% das partidas desde que foi contratado, e esses 4.700.000 pela presença em 29 gols, seja com gols ou assistências. Hora de falar sobre o Corinthians, mas especificamente de Yuri Alberto. Conversei com o André Cury, representante do atleta, que revelou o projeto de carreira do Yuri. O atacante abriu mão de se transferir para o exterior nessa janela de transferências, e a maior prova disso foi dada com a renovação do contrato até 2030. O projeto do Yuri é ficar no Timão até a próxima Copa do Mundo, marcada para metade do ano que vem. Ele entende que se mudasse para um clube, por exemplo, como o West Ham ou o Nottingham Forest, correria o risco de ter, por conta de um período de adaptação, um momento fora do time. Aquela coisa de estar no novo clube, ser reserva, não conseguir ser titular absoluto. E isso certamente o afastaria de qualquer possibilidade de estar na Copa do Mundo pela seleção brasileira em 2026. O Yuri acredita demais que gols com a camisa do Corinthians podem credenciá-lo na briga por um lugar na camisa 9 da seleção brasileira. E a permanência do Corinthians faz parte desse projeto. Então, o Yuri Alberto sonha em se fixar, em se tornar ainda mais ídolo do Corinthians e estar na lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo do ano que vem. A partir do Mundial, que está marcado para os Estados Unidos, para o Canadá e para o México, a partir daí ele topa ouvir propostas do exterior, projeto desenhado entre Yuri Alberto, seus pais e o representante dele, o André Cury. Yuri, que soma 36 jogos, 13 gols e 1 assistência na atual temporada, o novo contrato até 2030, que garantiu a ele aumento salarial. O Yuri ganhava na casa de 1.700.000 mensais, seu novo vencimento gira na casa dos 2 milhões de reais por mês. Bora falar agora sobre o Corinthians, que tomou uma decisão importante e polêmica. Os dirigentes alvinegros decidiram voltar com as concentrações, pelo menos na partida contra o Palmeiras. Essa prática já passou a valer. O Corinthians, nos jogos dentro de casa e em São Paulo, havia abolido aquela ideia da concentração. Os atletas se apresentavam apenas no dia do jogo para almoçar, jantar e partir para a partida. No confronto contra o Palmeiras, marcado para a noite dessa quarta-feira, a situação mudou. Os jogadores treinaram na terça-feira no centro de treinamento do Timão e ficaram concentrados por lá, tudo por causa de uma série de informações nos últimos dias que causaram preocupação e irritação, especialmente de torcedores. É que alguns jogadores do Timão têm abusado da noite. E no clássico contra o São Paulo, derrota por 2-0 no Morumbis, houve relatos de que 2 atletas estiveram na noite. De sexta para sábado, vale a lembrança de que o São Paulo ganhou do Corinthians na noite de sábado no Morumbis. Entre os jogadores mais pressionados, mais analisados e observados pela torcida estão Memphis Depay e Carrilho. Para evitar qualquer tipo de problema, às vésperas de um jogo para lá de decisivo para o Corinthians, o Timão decidiu retornar com as concentrações. A partida contra o Palmeiras vale muito. É a última chance de título na atual temporada. Vale a lembrança de que o Corinthians está fora da Sul-Americana, já havia caído na Libertadores e no Campeonato Brasileiro está super distante da ponta. Vale também o emprego de Dorival Júnior. Se o Corinthians for eliminado pelo Palmeiras na próxima quarta-feira, no jogo de volta no Allianz Parque, é grande a chance de o treinador ser demitido. Só para completar, importante lembrar que o Corinthians conseguiu um importante acordo, não foi nem na justiça, foi com a rescisão de contrato de uma empresa de segurança. Antes de ser afastado da presidência do Corinthians, o Augusto Melo prorrogou o contrato com uma empresa.
fazendo com que a multa rescisória para a quebra desse contrato chegasse a 30 milhões de reais. Pois bem, o Osmar Stabile, que é o presidente interino, rescindiu o contrato com essa empresa e fez valer o acordo antigo, antes dessa prorrogação, com pagamento de multa de 1 milhão de reais. Timão vai ser obrigado a ressarcir essa empresa em 1 milhão, mas se livrou de um custo de 29 milhões. A multa total, a partir desse acordo do Augusto, girava na casa dos 30 milhões de reais. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.